Você virou um peso. O senhor entende isso? A voz do advogado cortou o silêncio como uma lâmina fina. Um homem nessa idade, trancado numa casa desse tamanho, sem reagir, sem decidir nada. A situação está insustentável, Augusto. A frase ficou suspensa no ar, pesada, como se tivesse sido pendurada no teto da biblioteca. Augusto Ferraz, terno de linho impecável, mas mãos trêmulas apoiadas numa bengala de madeira escura, encarava a mesa gigantesca à sua frente. Não conseguia olhar diretamente para o advogado. O rosto queimava de vergonha. Parecia que toda aquela parede coberta de livros o observava, julgando o quanto ele tinha se tornado pequeno dentro da própria história. Fala de novo, ele murmurou, a voz rouca, quase um sussurro. O advogado ajeitou os óculos sem o menor constrangimento. Parecia estar falando de números, não de uma vida. Eu disse que o senhor virou um peso para a família, para a empresa, para os funcionários. O senhor não toma decisões, não aparece nas reuniões, não lê relatórios. Fica aqui fechado, conversando com o retrato da sua falecida esposa, enquanto tudo desmorona lá fora. Do outro lado da sala, perto da porta, alguém prendeu o ar. Clara, a empregada, apertou discretamente o pano de prato entre os dedos. Tinha entrado minutos antes para deixar um café na mesa lateral, mas ficou ali, imóvel, como se qualquer passo pudesse fazer o chão estalar. Ela conhecia aquele homem antes do luto engolir a casa inteira. Sabia como Augusto era quando a esposa estava viva. Firme, elegante, gentil. Agora via apenas uma sombra sentada numa poltrona cara. O advogado continuou, indiferente ao impacto das próprias palavras. A família está preocupada, Augusto. Ele arrastou uma pasta de documentos para mais perto. O senhor não come direito, não sai, não participa de nada. Já falou algumas vezes que não vê mais sentido em viver. Isso não é só tristeza, isso é risco para o senhor e para o patrimônio. A palavra patrimônio pareceu acordar duas pessoas que estavam no canto da sala, até então caladas. Marta, a filha mais velha, cruzou os braços. Tinha o mesmo nariz fino do pai, mas os olhos frios, sem traço de carinho. Ao lado dela, o irmão caçula, Daniel, mexia no celular impaciente. Pai, ninguém está te atacando, Marta disse, com um tom falso de cuidado. A gente só quer te ajudar. Você não está bem desde que a mamãe se foi. Já faz 2 anos. 2 anos. Não dá mais para fingir que é só uma fase. Augusto finalmente ergueu o rosto. Os olhos, antes vivos, agora carregavam um cansaço que nenhuma noite de sono resolveria. Olhou para a filha, depois para o filho, e percebeu que o jeito como eles falavam parecia mais com um chefe sendo cobrado por prazos do que com um pai sendo cuidado. Ajudar, ele repetiu num fio de voz. É assim que vocês chamam isso? O advogado se adiantou, aproveitando a brecha. Ninguém quer tirar nada do senhor, garantiu com um sorriso que não chegava aos olhos. Só queremos organizar, proteger, formalizar. A família já não confia que o senhor esteja em condições de gerir tudo isso aqui sozinho. Ele abriu a pasta, espalhando papéis sobre a mesa. Clara, da porta, teve vontade de sair correndo, mas alguma coisa a segurou ali. Sabia que não deveria ouvir, mas também sabia que, se saísse, provavelmente não ouviria mais a verdade. E naquela casa, ultimamente, a verdade era sempre sussurrada, nunca dita em voz alta. O advogado apontou para o primeiro documento. Aqui, um termo de transferência temporária de poderes, apenas para facilitar decisões emergenciais. O senhor continua sendo o dono de tudo, mas sua assinatura deixa de ser obrigatória em alguns processos. Imagine isso como descanso. O senhor não precisa se preocupar. Daniel, sem tirar os olhos do celular, completou. Pai, você mesmo vive falando que está cansado de tudo, que não aguenta mais, então deixa a gente segurar as pontas. A frase não aguenta mais escorreu pelos ouvidos de Augusto como um lembrete cruel.
Ele realmente tinha repetido isso muitas vezes, principalmente nas noites em que o quarto parecia grande demais e o travesseiro frio demais sem a esposa ao lado. Mas era diferente pensar isso sozinho e ouvir a própria família usar essas palavras como justificativa para colocá-lo de lado. Ele respirou fundo, as mãos tremendo ainda mais. "E se eu não quiser assinar?" perguntou, finalmente encarando o advogado. Silêncio. Marta revirou levemente os olhos, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. "Pai, você precisa confiar na gente", disse ela. "A empresa é grande, os imóveis precisam de reforma, tem processos na justiça, tem fornecedores ligando todo dia. Não dá para ficar tudo travado porque você não tem cabeça para isso agora." Não tem cabeça. Augusto tentou se lembrar de quantas vezes já tinha sido chamado de inteligente, visionário, imbatível nos negócios. Agora, tudo parecia reduzido a um velho confuso que atrapalhava o fluxo de dinheiro. O advogado decidiu apertar ainda mais. "A verdade, Augusto", ele se inclinou para a frente, juntando as mãos, "é que, se o senhor continuar assim, alguém lá fora vai sugerir algo muito pior do que isso. Internação. Interdição. E aí sim, o senhor perde o controle de vez. Estamos tentando evitar que chegue a esse ponto." Clara sentiu o coração disparar. Internar? Interditar? Aquilo era ajuda ou ameaça? Ela olhou para Augusto. Ele ainda era o dono de tudo ali, pelo menos no papel. Mas a expressão no rosto dele já não parecia de dono. Parecia de alguém encurralado, cercado pela própria família dentro da própria casa. A mansão, do lado de fora, impressionava qualquer um. Fachada imponente, jardins perfeitamente aparados, janelas altas. Mas por dentro o clima era gelado. Longe das visitas, longe das aparências, os corredores viviam silenciosos, o piano fechado, as luzes apagadas cedo demais. Era uma casa rica, vazia de vida. Clara lembrava de quando a senhora Helena, esposa de Augusto, ainda vivia. A mansão tinha risadas, convidados, cheiro de bolo vindo da cozinha. O próprio Augusto descia as escadas com outro brilho nos olhos. Agora, tudo o que restava eram molduras nas paredes e passos arrastados no andar de cima. O milionário respirou fundo, como se o ato de puxar ar já fosse um esforço enorme. "Vocês combinaram tudo isso sem falar comigo?" ele perguntou, com calma demais para o que estava sentindo. Marta não respondeu de imediato. Olhou para o advogado. O advogado olhou para Daniel. O silêncio respondeu por eles. Augusto entendeu. A bengala bateu, seca, no chão de mármore. "Saíam", ele disse. A palavra não saiu como um grito. Saiu baixa, mas firme. Havia uma autoridade antiga ali que ainda se lembrava de quem era. O advogado franziu a testa. "Augusto, não é assim que se resolve. Eu disse, saiam da minha biblioteca." Repetiu sem levantar o tom. "Agora." Marta abriu a boca para retrucar, mas viu algo nos olhos do pai que não via há meses. Não era força total, mas também não era o vazio de antes. Era uma mistura de raiva, dor e um fio de orgulho ferido que, de alguma forma, ainda estava vivo. Ela pegou a bolsa de cima da cadeira. "Tudo bem", disse fria, mas a conversa não acabou. "Pense direitinho, pai. O mundo não vai parar porque o senhor está em luto." Daniel recolheu o celular e deu de ombros, como se aquilo fosse apenas mais uma reunião de negócios que não saiu como o esperado. O advogado empilhou lentamente os papéis, como quem sabe que cedo ou tarde vai colocá-los de volta na mesa. "Eu volto amanhã, Augusto", avisou, educado demais. "E sugiro que o senhor desça do seu pedestal de saudade e pense de forma racional. Ainda dá tempo de proteger tudo o que construiu." Eles saíram um a um, deixando a porta semiaberta. Por alguns segundos, só se ouviu o tic-tac discreto de um relógio antigo pendurado na parede. Clara continuou parada, prensada entre a vontade de desaparecer e o impulso de ir até Augusto. Viu quando ele levou a mão ao peito, não como quem sente dor física,
mas como quem tenta segurar o coração para ele não se partir mais. Ele ficou olhando para os papéis que haviam sido deixados ali, como se eles fossem uma sentença. Estão querendo me enterrar, em vida, murmurou, sem perceber que não estava mais sozinho. Clara deu 2 passos para dentro, devagar. Senhor Augusto, ela chamou, num tom respeitoso, quase tímido. Quer que eu recolha os documentos? Posso guardar numa pasta, levar para o cofre, se o senhor quiser. Ele virou o rosto na direção dela, como se só naquele momento tivesse notado sua presença. Os olhos dele, cansados, encontraram os dela, firmes, mas cheios de cuidado. Clara não tinha sobrenome importante, não andava de salto, não assinava nada, era apenas a empregada. Mas naquele instante, parecia ser a única pessoa naquela casa que não estava ali por interesse. Augusto hesitou. Não mexe neles ainda, pediu. Deixa aí, quero olhar quando a cabeça estiver menos pesada. Clara assentiu. Sim, senhor. Ela se aproximou em silêncio. Recolheu apenas a xícara de café que continuava intocada na mesinha lateral. O líquido já estava frio, escuro, como se tivesse desistido de ser café há horas. Antes de sair, parou por um instante na porta. Viu o milionário encurvado na poltrona, cercado de riqueza, mas sozinho como alguém abandonado num quarto de hospital. Naquele momento, uma sensação estranha tomou conta dela, a certeza de que aquela conversa não era só mais uma briga de família. Tinha algo errado ali, algo maior do que simples preocupação com o patrimônio. Ela fechou a porta devagar. A mansão voltou ao seu silêncio habitual. Mas pela primeira vez, em muito tempo, o silêncio não era apenas o eco do luto. Tinha outra coisa misturada nele. Um pressentimento, como se a casa inteira estivesse prendendo a respiração, esperando o que viria a seguir. Na manhã seguinte, o sol atravessava as cortinas pesadas da mansão, mas nem a luz ousava ficar por muito tempo ali dentro. O silêncio era o mesmo da noite anterior, um silêncio que não descansava, apenas se escondia. Augusto Ferraz acordou sem pressa, como quem já não tinha motivo algum para se apressar. Passou a mão pelo rosto, sentindo a pele fria, a barba mal feita. Ao lado da cama, o retrato da esposa, Helena, o observava emoldurada num sorriso antigo. Ela parecia viva no quadro e morta em tudo o que restava dele. Você faria diferente, não faria? Murmurou, olhando o retrato. Nunca deixaria ninguém falar comigo daquele jeito. Mas o retrato não respondia. Apenas devolvia o mesmo olhar sereno de sempre. Do lado de fora, passos leves ecoavam no corredor. Era a empregada, abrindo as janelas, trocando as flores, mantendo uma rotina que já não fazia sentido para ninguém além dela. A casa parecia um museu de lembranças. Quadros alinhados, tapetes impecáveis, móveis caros, tudo exatamente no lugar que Helena deixara. Só o dono parecia fora de lugar. Antes, Augusto era o centro de tudo. Agora, era só mais uma peça esquecida naquele cenário. O café da manhã chegou pontualmente às 8. A empregada deixou a bandeja na mesa e recuou discretamente. Mas ele não tocou em nada. A torrada esfriava, o café perdia o aroma e o relógio marcava o tempo com uma lentidão cruel. Do andar de cima, a voz de Daniel ecoou irritada. Essa internet nunca funciona. E em seguida o barulho de um copo quebrando. Augusto nem se mexeu. O filho mais novo passava temporadas ali, alegando que queria ajudar o pai, mas só usava o escritório como base para negócios duvidosos e festas escondidas. Marta aparecia uma vez por semana, sempre com o advogado, sempre com um novo assunto urgente sobre o patrimônio da família. Augusto já havia entendido. O luto dos filhos era calculado em porcentagens e assinaturas. Quando o relógio marcou 9h30, a empregada voltou para recolher a bandeja. Ela percebeu que nada havia sido tocado. Olhou discretamente para o patrão e, num impulso que contrariava toda a regra de silêncio de uma casa rica, perguntou:
O senhor não vai comer nada? Augusto demorou a responder. Comer para quê? Disse, sem olhar para ela. O gosto da comida foi com a Helena. A empregada ficou imóvel por um instante. Depois, abaixou a cabeça e recolheu o prato sem dizer mais nada. Ela já tinha visto muita dor trabalhando ali, mas nunca uma tão silenciosa. Outros patrões gritavam, choravam, quebravam coisas. Augusto simplesmente apagava aos poucos. Naquela tarde, choveu forte. O som da chuva batendo nas janelas trazia uma melancolia quase bonita, se não fosse trágica. Augusto passou horas na biblioteca, folheando livros que não lia, assinando papéis que não entendia, pensando em vender tudo e desaparecer, não por vingança nem por desespero, mas por cansaço. Se eu sumisse, ninguém sentiria falta, pensou em voz alta, mas alguém ouviu. A empregada estava próxima, recolhendo livros deixados no chão. Fingiu não escutar, mas os olhos marejaram. Ela sabia que aquele homem não era o monstro que os outros tentavam pintar. Era apenas alguém que tinha amado demais e ficado sozinho cedo demais. Enquanto ela guardava os livros, percebeu algo curioso. Um envelope antigo, amarelado, meio escondido entre duas enciclopédias. Sem pensar muito, o puxou com cuidado e leu o que estava escrito. Para Augusto. Entregue se eu não voltar. O coração dela acelerou. Reconheceu a letra de Helena. Não sabia se devia abrir, mas o nome do patrão estava ali, claro. Virou-se, hesitante. Senhor Augusto, encontrei isso aqui entre os livros. Ele ergueu o rosto, surpreso. Por um instante, a expressão dele mudou. Era como se tivesse visto um fantasma. Estendeu a mão e a empregada colocou o envelope nela com respeito. É da dona Helena, disse, baixo. Augusto segurou o papel com as duas mãos, como se fosse algo sagrado. O envelope estava lacrado, mas o tempo já tinha amolecido a cola. Ele abriu devagar. Dentro, uma carta escrita com letra tremida. Os olhos dele se encheram d'água antes mesmo de começar a ler. A empregada deu 2 passos para trás, deixando-o a sós com as palavras da mulher que ele mais amara. Meu amor, se você estiver lendo isso, é porque a vida me levou antes de você. Eu sei como você é. Vai se fechar, vai se culpar, vai querer desistir. Mas quero que prometa uma coisa. Não confie em quem te bajular nos dias escuros. O amor verdadeiro não fala alto, fala perto. E se um dia o silêncio for tudo o que te restar, escute quem te olhar com verdade, mesmo sem dizer nada. Sua, sempre, Helena. Augusto ficou imóvel. As palavras da esposa pareciam atravessar os anos e tocar a ferida ainda aberta no peito. Ele fechou os olhos, respirou fundo e segurou a carta junto ao coração. A empregada observava de longe, em silêncio. Havia respeito na sua presença, mas também uma tristeza compartilhada. Ela não tinha estudos, não entendia de testamentos nem de empresas, mas entendia o que era perder alguém e continuar servindo o dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Augusto limpou os olhos com um lenço, sem vergonha alguma. Ela sempre soube, murmurou. Até do que eu ainda ia sofrer. Guardou a carta no bolso do paletó e se levantou devagar. Obrigado por ter achado isso, disse a empregada num tom sincero. Ela apenas assentiu. Só fiz o que devia, senhor. No corredor, ela cruzou com o advogado, que chegava com o mesmo terno engomado e o mesmo sorriso falso. Boa tarde. Ele cumprimentou, olhando-a de cima a baixo, como se sua presença ali fosse um incômodo. O senhor está na biblioteca? Está sim, respondeu ela, mantendo o olhar firme. E eu, ótimo, o advogado respondeu já ajeitando a gravata. Temos mais papéis para assinar. Ela observou enquanto ele subia as escadas com pressa e uma sensação ruim tomou conta do peito. Algo naquela casa cheirava errado, e quanto mais ela limpava, mais percebia que a sujeira verdadeira não estava no chão. Do alto, ouviu o advogado entrando na biblioteca e começando outra conversa com o patrão. As vozes eram baixas, mas o tom parecia de confronto.
Ela se afastou discretamente, mas as últimas palavras ecoaram pelo corredor antes que a porta se fechasse. O senhor está ficando fraco, Augusto. Alguém vai acabar tomando as decisões no seu lugar, queira ou não. A empregada apertou os olhos, com o coração acelerado. Sabia que o advogado falava como quem dava conselhos, mas o tom soava como aviso, e por instinto sentiu que aquele alguém já estava decidido. Enquanto voltava para a cozinha, uma certeza crescia dentro dela. Alguma coisa terrível estava sendo planejada, e sem saber ainda como, ela teria que descobrir o que era, antes que fosse tarde demais. A chuva daquela noite parecia não querer cessar. Os relâmpagos iluminavam os vidros altos da mansão, revelando brevemente as sombras dos móveis antigos. O som era constante, como se o céu estivesse tentando avisar que algo ruim estava para acontecer. A empregada estava na copa, dobrando toalhas e fingindo normalidade. Mas por dentro, o estômago revirava. Desde a conversa que ouvira no corredor, não conseguia parar de pensar nas intenções do advogado e dos filhos de Augusto. Ela não era mulher de se meter em assuntos de patrão. Tinha aprendido cedo que curiosidade custava caro. Mas alguma coisa naquela situação cheirava a armadilha. Quando terminou o serviço, passou pela biblioteca para apagar as luzes. Augusto dormia numa poltrona, ainda com a carta da esposa sobre o colo. O abajur lançava uma luz amarelada sobre o rosto dele, cansado, mas sereno por alguns minutos de descanso. A empregada ajeitou um cobertor sobre os ombros do patrão e percebeu algo caído no chão. Uma folha de papel meio amassada, com carimbo de cartório. Abaixou-se e leu por alto. Procuração de administração total. Parou ali. Não quis ler o resto, mas a frase sozinha já dizia mais do que bastava. Era o documento que o advogado queria que ele assinasse. Ela engoliu seco, dobrou o papel e colocou de volta sobre a mesa exatamente no mesmo lugar. Mas o coração já estava disparado. Naquela casa, cada objeto parecia guardar um segredo. Nos últimos meses, ela havia notado portas trancadas, telefonemas que terminavam assim que ela entrava no cômodo, envelopes lacrados chegando pelo correio e sendo levados direto para o escritório do advogado. Augusto confiava em pouca gente, e justamente as pessoas erradas. No dia seguinte, o clima na casa mudou. Daniel acordou cedo, algo raro, e desceu com pressa. O pai acordou? Perguntou sem sequer olhar para a empregada. Está na biblioteca, senhor, respondeu ela. Ótimo! Ele saiu apressado, o telefone colado na orelha, falando baixo. Sim, hoje. Ele assina hoje, fica tranquilo. A empregada fingiu não ouvir, mas cada palavra grudou em sua mente como espinho. Havia algo a ser assinado, e parecia urgente. Ela terminou de arrumar a mesa do café e viu Marta chegando minutos depois, acompanhada do mesmo advogado. Bom dia, disse a empregada mantendo o tom educado. Marta respondeu com um simples aceno de cabeça. O advogado nem isso. Augusto entrou logo depois, arrastando os pés. O rosto estava abatido, mas o olhar mais atento do que no dia anterior. Que reunião é essa tão cedo? Perguntou, desconfiado. Questões da empresa, respondeu o advogado, apressando-se em abrir a pasta. Precisamos resolver antes do fechamento trimestral. A empregada se manteve próxima, servindo o café. Ouviu o barulho das folhas sendo colocadas sobre a mesa. O advogado explicou cada uma, falando rápido, com jargões técnicos como quem queria confundir. Augusto, cansado, balançava a cabeça. Mas, quando pegou a caneta, hesitou. Procuração total? Ele perguntou, lendo em voz alta. O advogado sorriu, ensaiado. Apenas para facilitar decisões administrativas. Nada muda na prática. Marta reforçou. Pai, é só para aliviar o senhor. A gente cuida de tudo até o senhor se recuperar. A empregada observava de canto de olho. Ela via o jeito como o advogado mantinha o corpo inclinado para frente, como se estivesse empurrando a assinatura com o próprio olhar. E viu também o leve tremor nas mãos de Augusto.
Por dentro, algo gritava para ela fazer alguma coisa, mas não podia. Era uma simples funcionária, invisível entre patrões e advogados, ou quase invisível. Augusto suspirou. Eu não vou assinar nada hoje. O advogado congelou por um segundo. Marta forçou um sorriso. Pai, o senhor está desconfiado à toa. Não é desconfiança, ele respondeu firme. É cansaço. E eu não tomo decisões cansado. Silêncio. O advogado fechou a pasta devagar, mas os olhos continuaram duros. Como quiser, disse, com voz seca. Mas lembre-se, adiar decisões também é uma decisão, Augusto, e às vezes a pior delas. Eles saíram irritados. A empregada ficou parada, fingindo recolher as xícaras. Quando Augusto se levantou, notou o tremor leve nos dedos e o suor frio na testa. Eles vão tentar de novo, não vão? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para ela. Ela não respondeu, apenas olhou com compaixão. Quer que eu traga um chá, senhor? Ele assentiu. Enquanto preparava o chá, ouviu passos apressados vindo do corredor lateral. Era Daniel, de novo, falando ao telefone. Ele não quis assinar. Mas não tem problema, a gente dá um jeito, disse ele, irritado. Amanhã ele vai. Eu garanto. A empregada se escondeu atrás da porta e esperou o som dos passos desaparecer. O coração batia forte. Dar um jeito. Aquela expressão nunca era boa. De noite, quando todos já dormiam, ela desceu até a copa. Precisava de ar, de silêncio, de pensar. Mas o destino quis que, naquele exato momento, algo chamasse sua atenção. Luz no escritório. Aquela sala costumava ficar trancada à chave e só o advogado tinha acesso. A curiosidade venceu o medo. Ela caminhou devagar até a porta e encostou o ouvido. As vozes lá dentro eram baixas, mas nítidas. Daniel e o advogado conversavam. Ele está fraco, mas teimoso, disse o filho. Amanhã a gente resolve isso de outro jeito. Tenho um contato no hospital que facilita internações temporárias, respondeu o advogado. Um relatório de confusão mental, uma assinatura médica e pronto. O sangue da empregada gelou. Ela recuou, tropeçando levemente numa cadeira. O som foi mínimo, mas suficiente para os dois lá dentro pararem de falar. O que foi isso? Perguntou Daniel. Deve ser a empregada, respondeu o advogado. Amanhã mesmo eu demito essa mulher. Está metendo o nariz onde não deve. Ela correu de volta para o quarto de serviço, o coração disparado. Encostou a porta e respirou fundo, tentando se acalmar, mas as palavras ecoavam sem parar em sua cabeça. Internação temporária. Queriam tirar Augusto do caminho. Queriam declará-lo incapaz. E quando ele fosse internado, o resto seria simples. Tudo passaria para as mãos deles. Ela sabia demais, mas sabia também que se tentasse falar, ninguém acreditaria. Era apenas a empregada. E naquela casa, a voz dos ricos valia mais do que qualquer verdade. Ainda assim, ela prometeu a si mesma, olhando o teto escuro do pequeno quarto. Eu não vou deixar isso acontecer. A chuva voltou a cair, como se o céu concordasse com ela. Lá em cima, na biblioteca, Augusto dormia sem saber que, enquanto ele sonhava com a esposa perdida, alguém já tramava para tirar dele até o direito de continuar sonhando. O dia seguinte amanheceu abafado, com um ar pesado, como se a própria casa pressentisse o que estava por vir. A empregada desceu cedo, organizando o café e tentando manter a rotina, mas cada passo soava diferente. Aquele ambiente já não era apenas frio. Estava cheio de segredos, e ela sentia cada um deles pairando no ar. Augusto demorou a descer. Quando apareceu, vinha com o olhar perdido, os ombros curvados. O jornal estava nas mãos, mas ele não lia. Apenas virava as páginas, como se procurasse alguma notícia que o tirasse daquela vida que parecia não ter mais saída. "Dormiu bem, senhor?" perguntou a empregada, servindo o café. "Dormir já não é algo que eu faça", respondeu ele, amargo. Ela percebeu algo diferente nele. Parecia mais frágil do que nunca, mas, ao mesmo tempo, havia uma centelha de desconfiança no olhar.
como se finalmente começasse a perceber que a própria casa não era mais um lugar seguro. Pouco tempo depois, o advogado chegou sem ser anunciado. Vestia o mesmo terno escuro e trazia na mão a mesma pasta. A empregada o viu entrar na biblioteca e fechar a porta com cuidado. Ficou imóvel por alguns segundos, tentando ouvir, mas o som das vozes era abafado. Augusto o recebeu com frieza. "O senhor não cansa de voltar, doutor?" perguntou. "Eu só quero ajudar, Augusto", respondeu o advogado, com aquele tom de falsa paciência. "Mas o senhor está se isolando demais. Isso preocupa a todos." "A todos quem?" retrucou Augusto. "Aos que contam o meu dinheiro antes de eu morrer?" O advogado respirou fundo, mantendo a máscara de serenidade. "Isso não é justo, o senhor sabe. Marta e Daniel só querem o seu bem." Augusto sorriu, mas era um sorriso cansado, irônico. "Eu conheço o bem dos meus filhos. Vem sempre acompanhado de uma conta bancária." O advogado percebeu que insistir seria inútil. Mudou de tom. "Então, pelo menos pense em conversar com um médico. Tenho um amigo psiquiatra de confiança. Pode te ajudar a aliviar esse peso." "Médico ou cúmplice?" respondeu Augusto frio. "Eu já vi esse jogo antes." O advogado o encarou por alguns segundos e, sem dizer mais nada, recolheu os papéis. "Eu volto mais tarde", disse, e saiu com passos duros, deixando no ar um rastro de ameaça disfarçada de cortesia. No corredor, cruzou com a empregada, que vinha trazendo uma bandeja. "Está sempre por perto, não é?" comentou ele, com um meio sorriso venenoso. "Parece até que gosta de escutar conversas que não lhe dizem respeito." Ela manteve o olhar baixo. "Só faço o meu trabalho, doutor." "Espero que continue assim", disse ele, antes de seguir em direção à porta principal. "Porque quem se mete onde não deve, às vezes, acaba sem trabalho nenhum." O som da porta batendo ecoou por todo o salão. A empregada ficou parada por alguns segundos, o coração apertado. A ameaça era clara, mas o medo não superava a preocupação. Mais tarde, ela subiu até o escritório de Augusto. Encontrou-o parado diante da janela, olhando o jardim ensopado pela chuva que voltava a cair. "Está tudo bem, senhor?" perguntou. Ele demorou a responder. "Não sei", disse sem se virar. "Tenho a sensação de que estão tentando me apagar, um pouco por dia." Ela quis dizer a verdade. Quis contar tudo o que ouvira. O plano, a internação, o tom das conversas escondidas. Mas temeu que ele não acreditasse. Afinal, o advogado e os filhos tinham um talento especial para parecer corretos. "O senhor não está sozinho", ela disse apenas isso. "Às vezes parece que estou", respondeu ele, voltando a se sentar. "Eu vivi a vida inteira confiando em quem sorria para mim. Hoje, aprendo que os sorrisos são mais perigosos que as facas." As palavras ficaram pairando no ar, densas. Ela saiu em silêncio, mas o coração dela queimava com o peso do segredo. À noite, quando foi fechar as janelas do andar de cima, ouviu vozes vindo da sala. Marta e Daniel haviam voltado. Desceu as escadas devagar, descalça, e se escondeu atrás da parede do corredor. "Ele está cada vez pior", dizia Marta. "Amanhã a gente resolve. O doutor já marcou tudo." "Eu disse que internar é arriscado", respondeu Daniel. "Pode dar problema se ele reagir." "Ele não vai reagir. Está fraco demais. E quando o relatório médico for assinado, acabou. O controle passa todo pra gente." O coração da empregada batia tão forte que ela temia ser ouvida. Controle. A palavra soava como sentença. Ela recuou lentamente, voltando para o quarto de serviço. Precisava pensar, agir, fazer algo. Mas o quê? Ninguém acreditaria nela. Se contasse a Augusto, ele poderia achar que era apenas paranoia. Mas, se ficasse calada, eles o destruiriam. Passou a madrugada acordada, sentada na cama, olhando a janela. O barulho da chuva parecia repetir as palavras que ouvira. Amanhã, o relatório, o controle passa pra gente. Quando o dia começou a clarear, tomou uma decisão. Se não podia impedir, ao menos podia provar.
Na manhã seguinte, seguiu o advogado discretamente. Viu quando ele se reuniu com um homem de jaleco branco na garagem, longe das câmeras. Tudo pronto para amanhã, disse o advogado. Quero esse relatório assinado e autenticado. Pode deixar, respondeu o médico. Já tenho o diagnóstico, quadro depressivo avançado e confusão mental intermitente. A empregada sentiu um arrepio. Aquilo era falso, fabricado. Estavam prestes a declarar o patrão incapaz. Correu de volta para dentro, tentando pensar. Precisava de uma prova, algo que mostrasse o que eles estavam tramando. E naquele momento, lembrou do celular. O aparelho simples, comprado há pouco tempo, tinha gravação de voz. Escondeu-o debaixo do avental e respirou fundo. Na próxima oportunidade, quando o advogado voltasse a falar com o médico, ela estaria por perto. Mesmo que ninguém acreditasse nela, teria ao menos a verdade gravada. No fim da tarde, o advogado retornou. Augusto o recebeu na sala principal, com o semblante mais abatido do que nunca. A empregada observava da cozinha, fingindo limpar a louça. Doutor, disse Augusto com voz cansada, o senhor acredita em destino? Acredito em decisões, respondeu o advogado frio. E no seu caso, é hora de alguém tomar as certas. Ele colocou os papéis sobre a mesa. Augusto não respondeu. O advogado estendeu a caneta. Assine, Augusto. É o melhor para todos. Por um momento pareceu que ele cederia. A mão trêmula se aproximou do papel, mas parou no meio do caminho. Os olhos dele se ergueram, firmes. O melhor para quem? O advogado manteve o sorriso. Para sua família. Augusto respirou fundo e apoiou a bengala no chão. Então leve esses papéis e diga a eles que ainda não morri. A empregada, atrás da porta, apertou o punho. Sabia que aquele simples ato de resistência seria o estopim. E estava certa. Naquela mesma noite, o advogado ligou para alguém, e a conversa que ela gravou mudaria tudo, porque pela primeira vez a verdade começou a ter voz dentro daquela casa. A noite caiu sobre a mansão com um peso diferente. O vento batia nas janelas e o som das árvores lá fora lembrava um lamento. Parecia que até a natureza se calava para ouvir o que estava prestes a acontecer. A empregada andava de um lado para o outro no pequeno quarto de serviço. As mãos tremiam. O celular escondido dentro da gaveta agora continha algo que poderia mudar tudo. A gravação do advogado conversando com o médico sobre o falso relatório. Ela tinha o que precisava para provar que estavam tentando destruir o patrão. Mas também sabia o risco. Naquele tipo de casa, a verdade nunca vinha sem preço, e o preço, às vezes, era a própria vida tranquila que ela levava. Do lado de fora, os passos de Augusto ecoaram no corredor. Lentamente ele atravessou a mansão, apoiando-se na bengala. Entrou na biblioteca, o refúgio de sempre. A empregada o seguiu discretamente e ficou na porta observando. Augusto estava sentado diante da lareira apagada. O rosto mergulhado em sombra, os olhos fixos no fogo inexistente. Parecia um homem prestes a se despedir do mundo. A empregada sentiu o coração apertar. Aproximou-se devagar. O senhor não devia ficar aqui sozinho, senhor Augusto. A noite está fria. Ele não respondeu. Apenas murmurou sem olhar para ela. Frio é o de dentro, esse nem o fogo aquece mais. Ela respirou fundo, tentando encontrar coragem. O senhor sabe que pode confiar em mim, não sabe? Ele virou lentamente o rosto, surpreso. Confiar? Em quê? Ninguém mais é digno disso. Todos têm um preço. Ela deu mais um passo à frente. A voz quase falhou, mas foi firme o suficiente. Eu ouvi o que estão planejando. O senhor precisa saber. Augusto a encarou com expressão confusa. Do que está falando? A empregada se ajoelhou diante dele para que ficassem na mesma altura. O rosto dela estava sério, os olhos firmes, e então, com a voz mais baixa e corajosa que conseguiu, sussurrou. Eles não querem te proteger, senhor. Querem te apagar. Por um instante, o mundo pareceu parar. A lareira, o vento, o tic-tac do relógio, tudo silenciou. Augusto piscou, surpreso. O quê? O advogado, seu filho,
Sua filha, eles estão armando para te declarar incapaz. Vão usar um médico para te internar. Eu ouvi, tenho gravado. A expressão dele mudou. Primeiro, incredulidade, depois raiva, por fim, medo. Isso é impossível. Eles são meus filhos. Justamente por isso, respondeu ela, porque só quem é de dentro pode trair desse jeito. O silêncio que veio depois pesava mais que as palavras. Augusto deixou a bengala cair no tapete. As mãos tremiam, o rosto empalidecia. Não, não pode ser! A empregada segurou sua mão. Eu vi, senhor. Eu ouvi. Eles já marcaram tudo. Amanhã de manhã o médico vem com o relatório. Se o senhor assinar qualquer papel, nunca mais vai sair dessa casa como dono. As lágrimas que ele segurava há meses finalmente desceram. E por que você me diz isso? Perguntou num fio de voz. O que ganha com isso? Ela hesitou, respirou fundo. Nada, senhor. Só não quero ver mais uma pessoa boa sendo destruída por gente sem alma. Augusto fechou os olhos. Por anos, viveu cercado de gente interessada, bajuladora, obediente por conveniência. E agora, no momento mais sombrio, quem estendia a mão era justamente quem menos se esperava, a empregada que nunca pedia nada. Ele enxugou as lágrimas, respirou fundo e abriu os olhos. Me mostra o que você ouviu. Ela pegou o celular e colocou a gravação para tocar. A voz do advogado surgiu nítida. Amanhã ele assina ou vai internado. O relatório já está pronto. Esse velho nem percebe o que está acontecendo. Augusto sentiu o sangue ferver. O coração acelerou. As veias saltaram nas têmporas. Canalhas! Murmurou com raiva contida. Dentro da minha casa. O senhor não pode enfrentar ele sozinho, alertou ela. Eles vão tentar virar o jogo. Ele a olhou de um jeito diferente. Pela primeira vez em meses, seus olhos tinham brilho. E se eu não estiver sozinho? A empregada entendeu o que ele queria dizer. Era hora de agir. Se o senhor confiar em mim, eu provo tudo, ela disse, firme. E se eu confiar, você arrisca tudo. Ele respondeu sério. Já arrisquei, desde o momento em que gravei isso. Augusto ficou em silêncio por um tempo. Depois, ergueu-se devagar, com dificuldade, mas com uma dignidade que parecia ter renascido. Então amanhã eles não vão encontrar um homem derrotado, vão encontrar o Augusto Ferraz que esqueceram que existia. A empregada respirou aliviada, mas sabia que aquilo era só o começo. Eu vou preparar o café cedo e vou estar por perto quando o médico chegar. Não, disse ele, você não vai estar por perto. Vai estar comigo. Os dois se olharam em silêncio. Um pacto invisível se formava entre eles. Um pacto de verdade e coragem dentro de uma casa onde tudo era mentira. Mais tarde, quando ficou sozinho novamente, Augusto pegou o retrato da esposa sobre a lareira. Helena, murmurou, parece que você mandou um anjo para mim, não é? O vento entrou pela janela, balançando as cortinas. Por um instante, ele jurou sentir o perfume leve de jasmim, o mesmo que Helena usava. Sorriso discreto, lágrimas nos olhos. Eu vou lutar, meu amor, pelo que é nosso. A empregada no quarto não conseguiu dormir. O coração ainda acelerado, a mente fervendo de medo e adrenalina. Sabia que a partir daquele momento não havia mais volta. Mas também sabia que algumas verdades só se revelam quando alguém tem coragem de sussurrá-las. E naquela noite, o sussurro dela não apenas salvou um homem, reacendeu o espírito de alguém que o mundo já dava como morto. No dia seguinte, os inimigos voltariam confiantes, prontos para terminar o que começaram. Mas não imaginavam que dessa vez Augusto Ferraz não estaria só, e que a guerra silenciosa dentro daquela mansão acabava de mudar de lado. O amanhecer chegou nublado, e a mansão parecia mais silenciosa do que nunca. Os pássaros cantavam lá fora, mas dentro daquelas paredes, só o som distante dos relógios lembrava que o tempo ainda passava. A empregada desceu antes de todos, preparou o café, arrumou o salão, verificou se as cortinas estavam abertas. Cada movimento era disfarce. O coração batia tão rápido que parecia um tambor ecoando no peito.
Ela havia gravado a conversa, tinha a prova, mas precisava agir com cuidado. Naquele dia, o médico viria. E se o plano deles seguisse como o advogado havia dito, Augusto seria oficialmente declarado incapaz antes do meio-dia. Quando o patrão apareceu, ele não parecia o mesmo homem de dias atrás. O olhar, antes vazio, agora carregava um brilho de raiva contida e determinação. "Dormiu?" perguntou a empregada. "Dormir não, pensei", respondeu ele com um meio sorriso. E quando um homem pensa depois de tanto tempo calado, é sinal de que algo vai mudar. Ele se sentou à mesa, tomou um gole de café e completou. "Você tem certeza do que ouviu?" "Absoluta?" Ela assentiu. "Tenho, senhor. E se o senhor quiser, posso provar. Gravei tudo." Augusto pousou a xícara. "Isso muda tudo, mas também nos coloca em perigo." "Já estamos em perigo, senhor", respondeu ela. "Só que agora, pelo menos, temos como lutar." Pouco antes das 10, o advogado chegou acompanhado do médico. Ambos traziam sorrisos educados, mas olhos impacientes. A empregada os recebeu no saguão, com o mesmo ar submisso de sempre, servindo café e evitando olhares. Mas por dentro, ela observava tudo. O jeito como o advogado olhava o relógio, o aperto rápido de mãos entre ele e o médico. As pastas com papéis marcados por clipes vermelhos. "Onde está o senhor Augusto?" perguntou o advogado. "Na biblioteca, doutor", respondeu ela, escondendo a atenção. "Disse que já estava esperando." Os dois subiram. Ela esperou alguns minutos, limpando a mesa devagar. Depois, caminhou discretamente até a porta da biblioteca e ficou próxima o suficiente para ouvir. "Augusto, meu caro", começou o advogado com a voz mansa demais. "Trouxe o Dr. Celso. Ele vai apenas fazer uma avaliação rápida de rotina. Nada invasivo." "Avaliação?" perguntou Augusto. "Estou doente e não sabia?" "Todos ficamos abalados após uma perda", respondeu o médico sorrindo com condescendência. "É normal ter lapsos de memória, desânimo, confusão. É para te ajudar, entende?" A empregada, do lado de fora, apertou o celular escondido no avental. Gravava tudo. "Eu não preciso de avaliação", disse Augusto firme. "O que preciso é de respeito." "Claro, claro", respondeu o advogado. "Mas é só uma formalidade. Depois disso, o senhor vai poder descansar de verdade." Augusto olhou para os dois, demoradamente, e percebeu o jogo. "Descansar", repetiu, irônico. "É isso o que vocês chamam de ser enterrado vivo, não é?" O advogado congelou. O médico fingiu não entender. "O senhor está confuso, Augusto." "Confuso?" Ele se levantou com esforço. "Eu estive cego, mas agora finalmente vejo quem são vocês." O advogado deu um passo à frente, tentando manter o controle da situação. "Augusto, por favor, não torne isso mais difícil." Mas o som que veio a seguir calou todos. Era a voz da empregada, entrando pela porta com o celular na mão. "Difícil vai ser explicar isso à polícia, doutor." Ela apertou play, e de dentro do pequeno alto-falante ecoou a gravação da noite anterior. "Amanhã ele assina, ou vai internado. O relatório já está pronto. Esse velho nem percebe o que está acontecendo." O rosto do advogado empalideceu. O médico ficou imóvel, sem saber onde enfiar as mãos. Augusto sorriu, um sorriso amargo e vitorioso. "Então é assim que me ajudam? Me internando para roubar o que é meu?" O advogado tentou reagir. Isso é um mal-entendido. Essa gravação é ilegal, adulterada, claramente um equívoco." "Cale a boca", interrompeu Augusto num tom que fez até o médico estremecer. O velho milionário caminhou até a mesa, apoiando-se na bengala. "Vocês achavam que eu ia morrer calado, não é? Que minha mente tinha morrido junto com a minha esposa. Pois saibam, o homem que vocês tentaram enterrar está de pé." A empregada permaneceu firme ao lado dele, em silêncio. Mas o olhar dizia tudo. Não estava mais sozinha na luta. O advogado se recompôs e tentou inverter o jogo. "O senhor está sendo manipulado, Augusto. Essa mulher é só uma empregada. O que ela quer é te usar." Augusto olhou para ela e depois para ele.
Se ela me usa, é para me lembrar que ainda tenho dignidade. Já vocês me usam para enriquecer. O silêncio se instalou como um trovão. O médico começou a suar, as mãos trêmulas. Eu não sabia que... Sabia sim, cortou Augusto. E vai responder por isso também. Ele pegou o telefone da mesa e discou calmamente. Segurança, por favor, acompanhem esses senhores até o portão. Eles não voltam mais aqui. O advogado ainda tentou reagir, mas foi em vão. O senhor vai se arrepender disso. Já me arrependi o suficiente por confiar em gente como você, respondeu Augusto, virando de costas. Os passos pesados deles ecoaram pelo corredor. Quando o som das portas se fechou, a casa ficou em silêncio outra vez. Mas agora era um silêncio diferente. O silêncio da paz começando a voltar. Augusto se virou para a empregada. Os olhos dele estavam marejados. Você salvou minha vida. Ela balançou a cabeça. Eu só disse o que ninguém teve coragem. Ele deu um passo à frente, segurou a mão dela com respeito. Você tem nome? Clara, senhor. Clara. Repetiu ele sorrindo de leve. Faz sentido. Trouxe clareza para uma casa mergulhada na escuridão. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, absorvendo o peso do que tinham acabado de enfrentar. Do lado de fora, a chuva finalmente havia parado. E pela primeira vez em meses, o sol começou a atravessar as janelas. Mas, dentro deles, sabiam que ainda não era o fim. O advogado e os filhos não desistiriam tão fácil. E o que viria a seguir exigiria mais do que coragem, exigiria estratégia. Clara sabia que a batalha pela verdade estava apenas começando. Mas também sabia que agora o milionário não era mais um homem quebrado. Era alguém pronto para lutar. O clima na mansão havia mudado completamente. O ar, antes pesado e sufocante, agora carregava algo novo. Movimento. Augusto andava de um lado para o outro na biblioteca, o olhar firme, a postura ereta, como um general que acabara de descobrir o plano inimigo. A empregada o observava à distância. Nunca o tinha visto daquele jeito. O homem abatido de dias atrás parecia outro, mais vivo, mais consciente, com a mente afiada como uma lâmina que volta a brilhar depois de muito tempo esquecida. Eles achavam que podiam me enterrar antes da hora, disse ele encarando o retrato da esposa. Mas, Helena, você sabe, eu nunca fui bom em obedecer ordens. Clara manteve o silêncio, respeitando aquele momento. Augusto virou-se para ela com um meio sorriso. Quero que me ajude a fazer algo. O que for preciso, senhor. Ele se aproximou da mesa e abriu uma gaveta. De lá, tirou uma pequena chave dourada. Essa chave abre uma gaveta secreta no cofre da empresa. Há cópias de contratos, transferências e segredos que o advogado acha que eu esqueci. Mas não esqueci. Só deixei guardado para o momento certo. Clara o ouviu atentamente. E o que o senhor pretende fazer? Mostrar que os lobos se esqueceram de que o pastor ainda sabe usar o cajado. No final da tarde, Augusto fez algo que não fazia há meses. Ligou o computador da biblioteca. A senha ainda era o nome da esposa. Helena 957. Ao digitar, sentiu um nó na garganta, mas também um tipo de força antiga o preencher. Abriu os arquivos, pastas, documentos. Clara, ao lado, ajudava com cuidado. Anotava tudo o que ele pedia, organizava datas, nomes, valores. Aqui, disse ele, apontando para uma planilha. Essa transferência nunca passou pela minha aprovação. Foi feita pelo advogado, com assinatura falsificada. Clara olhou o número alto na tela. E para onde foi esse dinheiro? Para uma conta em nome de Daniel, respondeu ele com frieza. O mesmo filho que jurava estar preocupado com o meu bem-estar. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. O senhor vai denunciar? Não, ainda não, respondeu Augusto. Primeiro, quero que eles se revelem sozinhos. No dia seguinte, a casa voltou a receber visitas indesejadas. Desta vez, Marta chegou sozinha. Estava com expressão tensa, o salto ecoando no piso de mármore. Pai, o senhor está bem? Fiquei sabendo que mandou o advogado embora. Mandei, respondeu ele, calmo. E farei o mesmo com quem mais achar que pode mandar em mim. Ela engoliu seco.
tentando disfarçar o desconforto. Eu só quero ajudar. Ajudar? Repetiu ele, olhando-a nos olhos. E o dinheiro que saiu da conta da empresa, em nome do seu irmão? Isso também ajuda? O rosto dela perdeu a cor. O que está dizendo? Estou dizendo que, se quiser continuar me enganando, vai precisar de um argumento melhor. Marta respirou fundo, tentando se recompor. Pai, o senhor está sendo manipulado por aquela mulher. Aquela mulher tem mais honra em um gesto do que vocês dois em uma vida inteira. Ela ficou sem reação. Augusto se virou para a empregada, que assistia à cena de longe. Clara, acompanhe minha filha até a porta. Marta hesitou, mas acabou obedecendo. Antes de sair, lançou um olhar frio e venenoso para a empregada. Você vai se arrepender de se meter onde não foi chamada. Clara manteve o rosto sereno, mas por dentro sentiu o gelo daquela ameaça. Quando a porta se fechou, Augusto respirou fundo. A máscara começou a cair. Disse, mais para si do que para ela. Agora só falta o golpe final. Naquela noite, ele ligou para um velho amigo, Ernesto, ex-sócio da empresa, o único que nunca o traiu. Preciso de sua ajuda, disse Augusto, direto, e de discrição absoluta. Ernesto ouviu em silêncio enquanto o amigo explicava tudo. A falsificação, o plano da internação, as provas. Tenho contatos no banco, respondeu Ernesto. Posso rastrear essas transferências e cruzar com as assinaturas. Se houver falsificação, teremos provas sólidas. Faça isso. E depressa, pediu Augusto. Quero que estejam prontos para quando eles tentarem o último movimento. Enquanto isso, Clara montava um pequeno dossiê. Passou a noite imprimindo as conversas gravadas, cópias dos extratos e até fotos dos papéis que o advogado havia deixado na mesa. Cada folha era uma peça do quebra-cabeça, e ela sabia que juntas seriam a ruína dos culpados. Mas o perigo crescia. Na manhã seguinte, alguém havia revirado o quarto dela. A gaveta onde guardava o celular estava aberta. O aparelho, desaparecido. Não! Sussurrou desesperada. Subiu correndo até Augusto. Senhor, levaram o celular, as gravações, tudo. Ele fechou os olhos por um instante, mas não demonstrou pânico. Eles estão desesperados, disse. E quando o inimigo começa a agir com pressa, é sinal de que está prestes a perder. E agora? Perguntou ela, aflita. Agora, nós agimos primeiro. Augusto pegou o telefone e fez outra ligação, desta vez para o advogado, fingindo ignorar o que havia acontecido. Doutor, precisamos conversar. Venha amanhã cedo. Temos assuntos pendentes para resolver. Do outro lado da linha, uma pausa longa. Depois, a voz fingidamente calma do advogado respondeu. Claro, Augusto. Estarei aí às 10. Quando desligou, Augusto olhou para Clara. É amanhã, a reunião final. Naquela noite, a casa ficou acesa até tarde. Augusto preparava os documentos. Clara organizava as cópias em pastas diferentes. Cada passo era calculado, cada palavra planejada. Eles sabiam que o advogado e os filhos viriam prontos para pressionar, ameaçar, talvez até destruir as provas. Mas não sabiam que dessa vez havia câmeras escondidas na sala principal. Augusto as mandara instalar discretamente com a ajuda de Ernesto. Eles gostam de armadilhas, disse ele. Vamos dar a eles uma melhor. Clara o observou com admiração silenciosa. A transformação dele era impressionante. O homem triste e cansado havia desaparecido. No lugar, estava alguém que voltava a comandar o próprio destino. Senhor, o que vai fazer quando tudo isso acabar? Perguntou ela enquanto guardava a última pasta. Ele sorriu de leve. Talvez eu volte a viver. Do lado de fora, a chuva recomeçou, mas dentro da casa o clima era outro. Não de medo, mas de preparação. O tabuleiro estava montado, as peças posicionadas, e pela primeira vez o velho milionário estava pronto para jogar. A manhã seguinte chegou cinza, o tipo de manhã em que até o sol parece hesitar em nascer. A mansão estava em silêncio absoluto.
Cada canto parecia prender o ar, como se a casa inteira soubesse que aquele seria o dia da verdade. Augusto Ferraz desceu as escadas devagar, com a bengala na mão e o semblante tranquilo. Mas por trás da calma, um vulcão silencioso se formava. Clara já o esperava na sala principal, onde a reunião seria feita. A mesa estava arrumada com café, documentos e, discretamente, um pequeno gravador novo escondido sob um livro antigo. No alto da parede, uma câmera minúscula recém-instalada brilhava quase imperceptivelmente sob a luz da manhã. "Está tudo pronto, senhor", disse ela. "Ótimo", respondeu ele, olhando ao redor. "Hoje, Clara, essa casa vai ouvir o som da verdade." Poucos minutos depois, o barulho dos pneus na brita anunciou a chegada do advogado. Ele desceu do carro acompanhado de Marta e Daniel. Os três entraram sem cumprimentos calorosos, apenas com aquele tipo de cordialidade fria de quem veio para vencer, não para conversar. "Espero que tenhamos um dia produtivo, Augusto", disse o advogado, forçando um sorriso. "Vai ser mais do que produtivo", respondeu ele. "Vai ser memorável." Eles se sentaram. Marta cruzou as pernas, Daniel mexia no celular e o advogado abriu a pasta, confiante. "Como combinamos, trouxemos os documentos finais para regularizar a administração da empresa." "É uma mera formalidade." "Final?" perguntou Augusto com ironia. "Gosto dessa palavra. Tem um peso definitivo." O advogado riu, sem entender o tom. "Exato. Basta sua assinatura aqui e tudo estará resolvido." Ele empurrou o contrato em direção a Augusto. O papel deslizou pela mesa até parar diante dele. Augusto olhou com calma, pegou a caneta, girou-a entre os dedos e disse: "Estranho. Esse mesmo contrato esteve aqui dias atrás. Mas eu me lembro de ter dito que não assinaria nada sem ler." "Claro, claro. O senhor pode reler", disse o advogado, tentando soar paciente. "Mas creia, é o mesmo documento sem alterações." "Sem alterações?" Augusto arqueou uma sobrancelha. "Então por que a assinatura que aparece aqui não é a minha?" O advogado congelou por um segundo. Marta desviou o olhar. Clara, ao fundo, manteve-se imóvel, observando cada reação. "Deve ter sido um erro de digitação", arriscou o advogado. "Um erro que movimentou R$200 mil da minha conta pessoal para uma empresa fantasma em nome do meu filho?" perguntou Augusto, levantando lentamente. O silêncio caiu sobre a sala. Daniel finalmente largou o celular. "Pai, eu posso explicar." "Não me chame de pai", cortou Augusto. A voz era baixa, mas cortante. "Você perdeu o direito de me chamar assim no dia em que conspirou para me internar." Daniel empalideceu. Marta tentou intervir. "Isso é absurdo. O senhor está sendo manipulado por essa mulher." Augusto sorriu sem humor. "A mulher que vocês tanto desprezam salvou minha vida. E mais, salvou o que restava da minha dignidade." O advogado tentou retomar o controle. "Augusto, por favor, não transforme um mal-entendido em guerra. Somos sua família. Todos queremos o seu bem." "O meu bem?" Ele se aproximou devagar, apoiando a bengala no chão a cada passo. "Vocês tentaram me enterrar em um hospital para roubar o que construí. Isso é o meu bem?" O advogado engoliu seco. "Não tem provas disso." Augusto deu um meio sorriso. "É aí que o senhor se engana." Ele apontou para Clara. Ela se aproximou, abriu a pasta e tirou um pendrive prateado. "Aqui estão as gravações de todas as conversas que vocês tentaram esconder. E não só isso. As transferências, os relatórios falsos, tudo." O advogado empalideceu. "Você não pode usar gravações ilegais em tribunal." "Quem falou em tribunal?" interrompeu Augusto. "Eu não preciso da justiça para mostrar quem vocês são. Só preciso da verdade." E então ele fez um gesto quase teatral. Pegou o controle remoto sobre a mesa e apertou um botão. O som começou a sair discretamente do alto da sala. "Amanhã ele assina ou vai internado. O relatório já está pronto." O velho nem percebe o que está acontecendo. A gravação ecoou nas paredes da mansão como um fantasma revelando o que sempre foi sussurrado no escuro. Marta levou as mãos à boca. Daniel se levantou de súbito. "Isso é mentira!" gritou.
A mentira é tudo que você foi até hoje, respondeu Augusto. E eu estou cansado dela. Clara se manteve firme, olhando diretamente para o advogado, que suava e tentava esconder o nervosismo. Isso é uma armação, ele insistiu. Essa gravação foi editada. Mas antes que pudesse continuar, a campainha tocou. O som cortou o ar como uma sentença. Augusto olhou o relógio. Pontuais, como sempre. A porta se abriu e 2 homens de terno escuro entraram. Polícia Civil, anunciou um deles. Temos mandado de intimação para o senhor Daniel Ferraz e o doutor Mário Vasconcelos. Os 2 empalideceram. Isso é um absurdo! Gritou o advogado. Quem chamou vocês? Augusto apenas se virou lentamente e disse: um velho que decidiu parar de ser vítima. Os policiais recolheram os documentos sobre a mesa. Clara entregou o pendrive. Aqui estão as provas, senhores. Em poucos minutos, o advogado e Daniel foram conduzidos até o carro da polícia. Marta tentou falar algo, mas as palavras não saíram. Apenas olhou para o pai, com lágrimas nos olhos. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto, mas chegou, respondeu ele calmo. E talvez seja a primeira vez que algo nessa casa chega aonde deveria. A verdade. Quando a porta se fechou e o som das sirenes sumiu na distância, a mansão ficou novamente em silêncio. Mas era um silêncio leve, quase libertador. Augusto se sentou na poltrona. Clara se aproximou, colocando a mão em seu ombro. Acabou, senhor. Ele balançou a cabeça, olhando para o retrato da esposa na parede. Não, Clara. Está começando. O relógio marcava 11h30 da manhã. E pela primeira vez em muito tempo, o sol finalmente atravessava a vidraça sem medo, iluminando cada canto escuro da casa. O passado havia sido exposto, o mal havia sido arrancado pela raiz e o velho milionário, antes derrotado, agora respirava como quem renasce. Nos dias que se seguiram à prisão do advogado e de Daniel, a mansão de Augusto Ferraz parecia outra. O ar estava leve, os corredores já não pareciam sufocar e o silêncio, antes fúnebre, agora tinha um tom de descanso. Mas o velho milionário ainda não tinha paz. Carregava no peito o peso da decepção, não pelos bens perdidos, mas pelo amor que os filhos haviam trocado por poder. Clara o observava de longe, mantendo a rotina, mas percebendo as mudanças. Augusto voltava a andar pelo jardim. Parava diante das roseiras, olhava o céu por longos minutos. Às vezes, sorria de leve, como quem começa a se reencontrar com a própria alma. Numa dessas manhãs, ela o encontrou sentado embaixo do caramanchão onde ele costumava tomar café com Helena. O mesmo lugar onde tantas vezes ele ficara em silêncio, preso à saudade. Dessa vez, havia algo diferente. Sobre a mesa estavam as pastas do processo, já encerrado. "O senhor vai à audiência hoje?" perguntou ela. "Sim", respondeu ele, sem tirar os olhos das folhas. "Disseram que vão definir a sentença, mas não é a prisão deles que me interessa." Clara se aproximou. "Então o que é?" Ele respirou fundo. "Eu quero entender onde foi que eu errei. Onde eu deixei de ser pai para virar um nome em testamento." Ela ficou em silêncio. Sabia que aquela pergunta não tinha resposta simples. E sabia também que, por mais que ele tivesse vencido a guerra, a ferida dentro dele ainda sangrava. O tribunal estava cheio. Jornalistas, curiosos, funcionários da empresa. Marta sentou-se no banco ao lado do advogado de defesa, o rosto abatido. Daniel, algemado, evitava olhar o pai. Augusto entrou de cabeça erguida, acompanhado de Clara. O murmúrio na sala cessou no mesmo instante. Quando o juiz pediu a palavra, todos se calaram. "Senhor Augusto Ferraz, o senhor deseja se pronunciar?" Ele se levantou lentamente. A voz era firme, sem precisar ser alta. "Durante toda a minha vida, eu acreditei que o sucesso era uma forma de amor. Achei que, dando conforto, eu dava afeto. Achei que construir um império era o mesmo que construir uma família. Mas hoje eu entendo que o dinheiro, quando mal amado, cria monstros.
Os repórteres anotavam cada palavra. Daniel abaixou a cabeça e Marta lutava para segurar o choro. Eu não estou aqui para pedir vingança, continuou Augusto. Estou aqui para encerrar um ciclo. O que eles me tiraram em paz, eu recuperei em verdade, e a verdade basta. O juiz assentiu. O advogado de defesa tentou argumentar, mas a confissão gravada e as provas documentais eram inquestionáveis. A sentença foi clara: prisão preventiva para Daniel e o advogado por fraude, extorsão e falsificação. Marta foi absolvida por falta de envolvimento direto, mas recebeu um olhar do pai que dizia mais que qualquer condenação. Era um olhar de adeus. Na saída, Clara caminhava ao lado dele. O senhor venceu, senhor Augusto. Ninguém vence quando precisa derrotar os próprios filhos, respondeu ele com um olhar distante. Mas às vezes é preciso perder um pedaço do coração para salvar o resto. Quando chegaram em casa, a primeira coisa que ele fez foi ir até o quarto onde guardava o retrato de Helena. Ficou ali, parado, por alguns minutos, até sussurrar: está feito, meu amor. Mas confesso, ainda dói. Nos dias seguintes, a imprensa não falava de outra coisa. Milionário desmascara golpe dos próprios filhos. Advogado preso por falsificar assinatura de viúvo. Mas, dentro da mansão, não havia celebração. Havia apenas silêncio. Aquele tipo de silêncio sereno que vem depois da tempestade. Certa tarde, Augusto chamou Clara à biblioteca. Sobre a mesa havia um envelope. Clara, quero que aceite isso. Ela olhou, confusa. O que é? Um bônus? Uma gratificação? Não sei o nome certo. É um agradecimento. Ela recuou um passo. Eu não posso aceitar dinheiro por ter feito o que era certo. Ele sorriu emocionado. Você é mesmo diferente de todos que passaram por essa casa. Mas então, aceite de outro modo. Ele abriu a gaveta e tirou uma folha de papel timbrado. A partir de hoje, quero que seja minha administradora pessoal. Ninguém conhece esta casa como você. Ninguém conhece meu coração como você também conhece. Clara ficou sem palavras. Senhor, eu... Pense, interrompeu ele, gentil. Não precisa responder agora. Ela assentiu, com os olhos marejados. O senhor me honra mais do que imagina. Naquela noite, Augusto saiu de casa sozinho, sem motorista. Foi até o cemitério com flores nas mãos. O vento frio batia em seu rosto e a lua iluminava o caminho entre os túmulos. Parou diante da lápide de Helena. Eu quase fui junto com você, sabia? Disse ele com voz embargada. Se não fosse aquela mulher, aquela empregada, eu teria desistido de tudo. Colocou as flores sobre a lápide e ficou em silêncio, olhando para o nome gravado na pedra. Ela me lembrou quem eu sou, me fez querer viver de novo. Ficou ali por alguns minutos, até que o vento soprou forte, derrubando uma pétala das flores sobre o chão úmido. Ele se abaixou para recolhê-la e sorriu, como se tivesse recebido uma resposta. Na manhã seguinte, Clara o encontrou sentado na varanda, tomando café e lendo o jornal. Dormiu bem? Perguntou ela. Como não dormia há anos. Ela sorriu. O senhor parece mais leve. Estou, e sabe por quê? Perguntou ele, dobrando o jornal. Porque percebi que perdão é mais caro do que vingança. E é a única riqueza que ainda vale a pena acumular. Clara olhou para ele com admiração silenciosa. A dona Helena teria orgulho do senhor. E eu tenho orgulho de você, Clara. O sol subia devagar, banhando a mansão com luz dourada. Augusto respirou fundo, sentindo o ar puro, e pela primeira vez em muito tempo não sentiu culpa, raiva, nem tristeza. Sentiu apenas gratidão. Do alto da varanda, olhou para os jardins e disse: a justiça foi feita. Mas o mais importante é que eu finalmente consegui me perdoar. O tempo passou, e o escândalo que abalou o nome Ferraz começou a se dissolver nas páginas dos jornais. As manchetes que antes gritavam acusações e intrigas agora eram substituídas por outras histórias, novos escândalos, novas famílias em ruínas. Mas naquela mansão algo completamente diferente acontecia. O recomeço.
Os corredores, antes frios, agora eram preenchidos pelo som de passos leves e conversas simples. O piano, que ficara fechado por anos, voltou a ser aberto, e de vez em quando Clara dedilhava nele uma melodia suave que ecoava por todo o salão. Augusto ouvia da varanda, sempre com o mesmo olhar sereno, e às vezes até arriscava um sorriso discreto. O homem, que um dia fora derrotado pela solidão, agora vivia em paz com ela. Não porque o passado havia sido esquecido, mas porque finalmente havia sido perdoado. Certa manhã, Clara entrou na biblioteca e o encontrou diante de uma pilha de papéis. "Está trabalhando de novo, senhor?" perguntou divertida. "Organizando algumas coisas", respondeu ele. "Já decidi o que fazer com o que sobrou da fortuna." Ela arqueou as sobrancelhas. "Vai vender tudo?" "Não", respondeu ele com calma. "Vou devolver o que o dinheiro nunca comprou." Clara esperou em silêncio, curiosa. "Metade vai para o orfanato da cidade, em nome de Helena. Ela sempre quis ajudar aquelas crianças." "E a outra metade?" perguntou ela. Augusto sorriu de leve. "Vai continuar aqui. Quero que esta casa se transforme em uma fundação. Um lugar onde pessoas idosas sem família possam viver com dignidade, sem medo de serem esquecidas, sem o abandono que eu conheci tão bem." Ela sentiu os olhos marejarem. "É um gesto bonito, senhor." "Não é bonito, é justo", respondeu ele com voz firme. "A riqueza que não gera amor só serve para aumentar o vazio." Naquela tarde, ele pediu que Clara o acompanhasse ao jardim. O sol estava suave, o vento balançava as árvores e as flores plantadas por Helena voltavam a florescer, como se tivessem esperado exatamente aquele momento. "Sabe, Clara", começou ele caminhando devagar, "durante muito tempo eu achei que a solidão era uma punição. Hoje entendo que foi um espelho. Ela me mostrou quem eu era sem os aplausos, sem os negócios, sem os bajuladores. E quando eu me vi, percebi o quanto estava vazio." Ela o olhou com ternura. "E agora? O que o senhor vê quando olha para si?" Ele parou por um instante, respirou fundo e respondeu: "Um homem que aprendeu tarde, mas aprendeu." Silêncio. A brisa trouxe o perfume das flores e o som distante dos pássaros. "A senhora Helena teria orgulho do senhor", disse Clara com sinceridade. "E eu tenho orgulho de você, Clara", respondeu ele. "Você me devolveu a fé nas pessoas." Ela abaixou o olhar emocionada. "Eu só fiz o que qualquer pessoa de bem faria." Augusto sorriu. "Engano seu. Hoje em dia, honestidade é coisa rara, e coragem mais ainda." Ficaram ali por alguns minutos, observando o céu mudar de cor. O sol descia, pintando o jardim de dourado, e por um momento o tempo pareceu parar. Dias depois, Clara foi surpreendida por uma visita inesperada. Marta havia voltado. Chegou sozinha, sem maquiagem, sem arrogância, apenas com um olhar cansado. "Posso ver meu pai?" perguntou quase num sussurro. Clara hesitou, mas assentiu. Levou-a até a biblioteca. Augusto estava lendo, os óculos apoiados no nariz. Quando a viu, demorou a reagir. "Marta!" Ela se aproximou devagar. "Eu sei que não mereço estar aqui", disse com a voz trêmula. "Eu perdi tudo, pai. E mais do que isso, perdi o senhor." Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. Depois fechou o livro e disse: "Dinheiro se recupera, Marta. O que eu perdi foi o amor de uma filha. Isso não se compra de volta." As lágrimas dela caíram sem controle. "Eu não vim pedir nada, pai. Só vim pedir perdão." Ele respirou fundo. Clara, discretamente, se retirou, deixando os dois a sós. Quando voltou mais tarde, encontrou os dois abraçados. Não havia discurso, nem promessas. Apenas o tipo de perdão que não precisa de palavras. Semanas depois, Augusto decidiu que era hora de fazer uma última homenagem. Organizou uma pequena cerimônia nos jardins da mansão, onde antes havia apenas tristeza. Funcionários, vizinhos, amigos e até antigos empregados vieram. Ele se levantou diante de todos, com voz firme e serena. "Eu aprendi que o verdadeiro valor da vida não está no que acumulamos, mas no que deixamos."
começou. Durante muito tempo, vivi cercado de luxo, mas vazio por dentro. E foi preciso perder quase tudo para entender que o que realmente me sustentava era o amor. Olhou para Clara, que observava à distância, discreta, mas com orgulho no olhar. Esta casa agora pertence à Fundação Helena Ferraz. Que aqui ninguém mais se sinta sozinho. O público aplaudiu. E por um instante, Augusto sentiu algo que há muito tempo não sentia. Leveza. Como se finalmente tivesse devolvido à vida o que ela lhe havia dado e perdido tantas vezes. À noite, quando todos foram embora, ele permaneceu no jardim, olhando as luzes acesas da mansão. Clara se aproximou com um casaco nas mãos. Vai esfriar, senhor. Não tem problema, respondeu ele, olhando o céu estrelado. Pela primeira vez em muito tempo, eu não sinto frio. Ela sorriu, e os dois ficaram em silêncio, lado a lado. Augusto olhou para o horizonte e disse baixinho: às vezes, a verdade que muda tudo vem num sussurro que só o coração tem coragem de ouvir. Clara o olhou e respondeu, e o senhor ouviu. Ele assentiu emocionado. Graças a você. O vento soprou leve, trazendo o perfume das flores de jasmim, o mesmo que Helena usava. Augusto fechou os olhos e sorriu. A vida, enfim, estava em paz. E a mansão, antes símbolo de dor e traição, agora era o retrato da redenção. Às vezes, a verdade que muda tudo vem num sussurro que só o coração tem coragem de ouvir. Se você gostou da história, não esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Curte o vídeo, deixe o seu comentário abaixo.